Olá, pessoal. Hoje eu gostaria de comentar sobre um sujeito que provavelmente foi o maior poliglota e o maior linguista de todos os tempos. Ele é o brasileiro chamado Carlos Amaral Freire. Talvez você nunca tenha ouvido falar dele, porque ele não era bastante conhecido fora dos círculos de pessoas que estudam muitas línguas ou acadêmicos, mas ele deve ter sido um dos brasileiros mais importantes que, que já pisou nesse país. Um sujeito que merecia ter um livro com a sua biografia, cuja história daria um tremendo filme. Só para vocês terem uma ideia, ele morreu aos 89 anos e ao longo de sua vida ele estudou 150 línguas. Isso não significa que ele falava todas essas línguas, mas sistematicamente ele estudava de 2 a 3 línguas todos os anos. De acordo com os relatos de pessoas que foram próximas dele, eu li que ele dominava 30 línguas para conversar razoavelmente e tinha a capacidade de fazer traduções em 60. Aliás, existe um recorde dele no Guinness Book, que é de ter traduzido para 60 línguas, pelo menos. Existe um livro dele em português, chamado Babel de Poemas, onde ele traduziu 60 poemas de línguas estrangeiras para o português. Todas as línguas que ele tinha um conhecimento profundo, porque traduzir um poema não é uma tarefa fácil. Exige que uma pessoa conheça profundamente a língua que ela vai traduzir, incluindo tenha a capacidade de perceber expressões que às vezes são intraduzíveis. Vocês podem considerar se uma expressão do cotidiano às vezes já encontra limitações para passar para outra língua, porque às vezes um povo não usa aquela expressão daquele jeito. Imagina um poema ou uma poesia. Bom, apenas para a curiosidade de vocês, eu quero comentar sobre as línguas que ele estudou ao longo de sua vida, pelo menos aquelas que ele usou nesse livro. Dentre as línguas eslavas foram russo, polonês, tcheco, serbo-croata, búlgaro, ucraniano, eslovaco, esloveno e macedônio. Das germânicas, inglês, alemão, holandês, sueco, dinamarquês, norueguês, africâner, luxemburguês e yiddish. Das línguas latinas, latim, francês, espanhol, italiano, romeno, catalão, provençal, romanche, galego, sardo, friulano. Das línguas célticas, irlandês, bretão e galês. Das línguas bálticas, lituano e letão. Das línguas indo-áricas, sânscrito, hindi, bengali e romani. Língua irânica, persa. Das línguas indo-europeias autônomas, ele estudou armênio, albanês, grego clássico e grego moderno. Das línguas semíticas, árabe, hebraico e maltês. Das línguas fino-úgricas, finlandês e o húngaro. Língua malaio-polinésica, ele estudou o indonésio. Língua altaica, ele estudou o turco. Língua caucásica, ele estudou o georgiano. Língua sino-tibetana, o chinês. Línguas isoladas, ele também estudou basco e japonês. Língua bantu, ele sabia swahili. Língua crioula, ele aprendeu papiamento. Línguas ameríndias, Aymara, Quechua e Guarani. E língua artificial, Esperanto. Esse sujeito tinha um conhecimento profundo de praticamente todas as áreas da linguística, incluindo suas literaturas. Quando você verifica nesse livro, que inclusive eu recomendo para vocês, como cultura geral,
os nomes dos escritores de cada país que ele conhecia em profundidade é simplesmente impressionante. É aquele tipo de pessoa que não visita esse planeta com frequência. Eu me sinto um pouco chateado de não tê-lo encontrado. Eu soube da morte dele quando aconteceu, se eu não me engano, na mesma semana que isso aconteceu. E eu acho que se alguém que assiste a esse vídeo tem, de alguma maneira, contato com um familiar dele vivo ou algo assim, que poderia ajudar, seria ótimo escrever uma bela biografia desse sujeito. Eu mesmo me candidataria para uma tarefa assim. Uma pessoa dessa não pode passar no mundo sem deixar mais marcas para inspirar as outras. O Brasil já teve gênios em diversas áreas do conhecimento, mas, na minha opinião, ainda não trata esses gênios como eles merecem. Por exemplo, na França, eles têm gênios na sua história da matemática, da química, da filosofia, todos esses biografados ou então fizeram peças de teatro para contar a história de cada um, ou filmes. Na Alemanha a mesma coisa, nos Estados Unidos a mesma coisa, mas no Brasil ainda preferem fazer filmes de alguns temas que são irrelevantes, que não vão inspirar as pessoas das próximas gerações necessariamente. Então, fica aqui uma ideia remanescente. Se alguém trabalha com cinema, seria uma excelente sugestão. E com toda certeza, seria aquele tipo de filme que não se encerra quando a pessoa termina de assistir, porque a figura de uma pessoa desse tamanho intelectual marca qualquer estudante de línguas ou de literatura e assim por diante. Bom, fica aqui o meu recado para vocês. Maior poliglota e linguista de todos os tempos, Carlos Amaral Freire. Espero que aqueles que tiverem interesse comprem o livro e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Até a próxima!